Muito bom dia, meu irmão e minha irmã. Mais um culto online, que você possa se sentir abençoado e agraciado pelo Senhor Jesus na manhã desse dia. Meus irmãos, nessa hora nós queremos fazer como fazemos sempre, que você possa compartilhar esse momento de culto, compartilhe esse momento aí no seu smartphone, que você possa também ver que vai estar passando aí nossos dados bancários, que você possa também contribuir com os dízimos e com as ofertas. Como é que você está? Como é que está a tua vida? Hoje, 3 de maio de 2020, como está você? Né? Como você tem passado, como está a sua saúde, como está a sua consciência, como você está, sabe? Como você está se sentindo fisicamente e espiritualmente, como você está se sentindo? Essa é a pergunta que nós queremos deixar para você essa manhã, para que você reflita, amém? Então, vamos orar e agradecer ao Senhor por esse momento também de culto, né? Onde vamos cantar louvores, vamos nos alegrar na presença do Senhor na manhã desse dia. Oremos. Senhor Deus e Pai, na manhã desse dia queremos te louvar e te agradecer. Obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Toma as nossas vidas em Tuas mãos, Senhor. Abençoe todos os irmãos que estão em casa, Deus, que o Senhor possa abençoar. Deus, obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos guardado, Pai. Tome as nossas vidas em Tuas santas e poderosas mãos, Senhor Jesus. Senhor, que o Senhor venha nos visitar todos os dias das nossas vidas, Senhor. Venha prover em nós, Deus, a Tua misericórdia, Deus, o Teu perdão e a Tua graça. Em nome de Jesus, toma a Tua igreja nas Tuas santas mãos. Amém e amém. Meus irmãos, muito bom dia mais uma vez. Que você possa compartilhar. A gente está sempre batendo nessa tecla para compartilhar, para que mais pessoas também sejam alcançadas por essa palavra. Eu já falei isso aqui. Quando você compartilha, não só os membros da igreja recebem a palavra, mas outras pessoas também da nossa comunidade podem acessar e podem ouvir e ver a palavra do Senhor. Então você faça isso com um coração muito alegre, em nome de Jesus. Muito bom ter você aqui. Vamos ficar agora com o nosso período de louvor e adoração. Seja abençoado em nome de Jesus. Olá, igreja, sejam bem-vindos a mais um momento de louvor e adoração ao nosso Senhor. Nesse momento vamos entoar um cântico que diz: Só Tu és santo. Aproveite esse momento para entoar, para agradecer ao Senhor, para dizer palavras que glorifiquem o nome dEle. Só Tu és santo. Cante conosco essa canção. Preparado aqui a casa e o meu coração também. Tu és o único motivo que me fez chegar. Já estão chegando aqui. Agora somos 2 ou 3 ou mais. Encontre meu coração disposto a queimar por ti. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero te falar. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu e o poder. Amém, amém.
Nós te adoramos, ó Pai. Receba a nossa adoração, Senhor. Em nome de Jesus. Só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus, só tu és santo, só tu és santo, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como tu, não há outro como Jesus. Deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Uma coisa, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. E uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias da minha vida. Aleluia. Deus é bom o tempo todo. Meus irmãos, Deus está cuidando de nós. Ele é nosso refúgio, Ele é nossa fortaleza. Ele é nosso caminho no deserto. Eu não sei que você possa estar passando nesse momento, mas que você possa ter certeza que o Senhor está te acompanhando. Deus, Ele está caminhando com você nesse deserto. Então vamos louvar o Senhor, essa canção que diz, caminho no deserto. Ele está aqui movendo entre nós. E por isso nós o adoramos. Por isso nós o engrandecemos. Porque Ele é o nosso caminho.
agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor, é o que me faz crescer. Eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou. Pra você, não sou do mundo, não. A glória, a força e o louvor a Deus me levanta das minhas mãos. É pra dizer que te pertenço, Deus. A glória, a força e o louvor a Deus. Agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu, você insiste. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou. Senhor Deus Pai, nós queremos entregar, Deus, as pessoas que dizimaram e ofertaram na Tua casa, Senhor. Abençoe, Deus, essas pessoas. Abençoe também quem não pode dizimar e ofertar por falta de recursos, Deus. Que o Senhor possa ter misericórdia do Seu povo, Pai. Que o sustento, Deus, a provisão nunca possa faltar na nossa casa, Senhor. Nos abençoe rica e abundantemente, Deus. Abençoe o Teu povo, a família do Seu povo, Pai. E que Teu reino possa estar crescendo, não só em números, ó Pai, mas em espírito e em verdade. Esse é o desejo do nosso coração, Pai. Em nome de Jesus, amém. Meu irmão e minha irmã, chegamos no momento da palavra. O momento onde a gente abre a Bíblia e Deus fala comigo, contigo. Ele fala através da palavra dele que é viva e eficaz. Para essa manhã, eu queria estar pensando com você a respeito de um tema. Consciência. Consciência. A consciência de quem você é em Cristo. Você tem consciência de quem você tem sido em Cristo? Sabe? Você tem sido em Cristo aquele irmão que honra o nome
de Cristo, que honra o nome do Evangelho. Você tem consciência do que Cristo fez pela tua vida. Você tem consciência do que Cristo fez no passado e que faz hoje, que vai fazer no futuro. Você tem consciência daquilo que Cristo tem nos proporcionado através do teu sacrifício, através da sua morte de cruz. Você tem consciência? Para esse tempo, eu queria estar pensando com você no livro a primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 10. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 11. Versículo 1 até o versículo 11. Eu queria que você me acompanhasse nessa leitura e que você pudesse estar nesse tempo abrindo os teus ouvidos para ouvir aquilo que Deus tem a falar para você na manhã desse dia. Amém? Vou repetir então, para você aí acompanhar. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos de 1 a 11. Versículos de 1 a 11. Amém? Então, vamos lá, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículos de 1 a 11. Vamos ler, então, a palavra do Senhor. Diz assim: porque não quero, irmãos, que vocês ignorem o fato de todos os nossos antepassados estiveram sobre uma nuvem e todos passaram pelo mesmo mar. Em Moisés, todos foram batizados na nuvem e no mar. Todos comeram o mesmo alimento espiritual e beberam a mesma bebida espiritual, pois bebiam da rocha espiritual que os acompanhava. E a rocha era Cristo. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados pelo deserto. Essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito: o povo se assentou para comer e beber e levantou-se para se entregar à farra. Não pratiquemos imoralidade, como alguns deles fizeram, e num só dia morreram 23.000. Não devemos pôr o Senhor à prova. Não devemos pôr o Senhor à prova, como algum deles fizeram e foram mortos por serpentes. Versículo 10. E não se queixem, como alguns deles que se queixaram e foram mortos pelo anjo destruidor. Versículo 11. Estas coisas aconteceram com eles como exemplo e foram escritas tanto como advertência para nós sobre que tem chegado o fim dos tempos. Vou ler o versículo 11. Essas coisas aconteceram a eles como exemplo e foram escritas como advertência para nós, sobre que tem chegado o fim dos tempos. Assim, versículo 12. Assim aquele que julga estar firme, cuide para que não caia. Assim aquele que está firme, cuide para que não caia. Versículo 13. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que possam suportar. Mas quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape para que o possam suportar. Senhor Deus e Pai, na manhã desse dia, que essa palavra fale aos nossos corações. Em nome de Jesus, abençoa-nos, Deus, guarda-nos protegidos em Ti. Amém e amém. Meus irmãos, meus queridos irmãos, mais um culto online, onde a palavra do Senhor vai ser pregada. Eu queria que você prestasse um pouco de atenção, eu queria tomar um pouco do teu tempo, não queria ser fadonho, mas queria que a nossa pregação fosse dinâmica, fosse algo que falasse ao teu coração através daquilo que Deus tem falado aos nossos corações. Aos que nos cercam, temos que ter a consciência que esses são eles que esperam mais de nós. Aos que nos cercam, vou repetir, temos que ter a consciência que esses são o que esperam mais de nós. Olha só, de nós, esses que nos cercam, essa nuvem de pessoas, essas testemunhas, não é?
De nós elas esperam educação, de nós que temos consciência em Cristo, eu e você, elas esperam amor, elas esperam santidade, uma vida austera. Pense bem em sua responsabilidade, a responsabilidade que você tem como servo de Deus e serva de Deus. Deles, de nós, eles esperam muito mais. De nós, eles esperam amor, eles esperam paciência, longanimidade. De nós, eles esperam coisas melhores. E aí, por isso que eu falei que essa pregação tem sobre o tema consciência de quem você é em Cristo. Será que você sabe quem você é em Cristo? Será que você tem a consciência de que em Cristo você vai ter que suportar a dor do outro? Em Cristo você vai ter que suportar a fraqueza do outro? Em Cristo você vai ter que, receber tudo aquilo que estão te fazendo de mal e saber que aquilo está no controle de Deus, sabe? Então, em Cristo nós temos que saber quem nós somos. Nós temos que ter mais paciência, mais amor, mais longanimidade. Em Cristo nós temos que saber quem nós somos, porque aqueles que estão nos olhando lá de fora, eles esperam muito mais de nós. E aí você vai entender, se você der um passo para a esquerda ou um passo para a direita, eles vão falar mais, olha lá, não vai um que se chama crente em Cristo Jesus? Olha lá aquele que se chama crente em Cristo Jesus, o que ele está fazendo? Olha lá aquela que se chama crente em Cristo Jesus, olha o que ela está falando, olha o que ela está divulgando, difundindo, sabe? Então nós temos que saber a consciência, nós temos que ter a nossa consciência em Cristo Jesus. Nesse tempo de coronavírus, nós temos que ter uma consciência em Cristo Jesus, nós temos que ter uma palavra para aqueles que não têm palavra. Você tem que saber o que você vai dizer. Hoje nós vivemos num tempo que tudo que nós falamos, nós somos imediatamente nós somos pesquisados e, se possível, somos refutados naquilo que nós falamos. É uma responsabilidade eu estar aqui falando para você, não só para você, Igreja Batista Getsemane, mas tem outras pessoas que estão me ouvindo. Então, por isso eu pergunto e digo para você que é crente em Cristo Jesus, você tem a consciência de quem você é em Cristo? Porque os que nos cercam, eles querem saber quem nós somos. Os que nos cercam, os que nos rodeiam, eles esperam muito mais de mim e de você, porque nós levamos a bandeira de Cristo ressurreto. Nós levamos a bandeira de Cristo Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário. De nós, eles esperam muito mais. E aonde você vai encontrar isso? Autor aos Hebreus, capítulo 6, versículo 9. Eu vou ler para você rapidamente. Hebreus, capítulo 6, versículo 9. Anote aí. De nós, eles esperam mais. De vós, ó amados, esperam coisas melhores, coisas que acompanham a salvação. De mim, de você, eles esperam coisas que acompanham a salvação. Pastor, o que tem isso a ver com o texto que você leu agora, de Coríntios, capítulo 10, versículo 1 até o versículo 13? O que tem isso a ver? Isso tem a ver que o apóstolo Paulo está falando o seguinte: o apóstolo Paulo está pregando para uma igreja que se achava top espiritualmente, uma igreja que se achava o máximo, o the best da espiritualidade. Na verdade, era uma igreja que não era isso. Então o apóstolo Paulo está pregando para esse povo nessa condição, sabe? De um povo que está se achando que não é nada. Tem uma consciência de que é uma coisa, mas na verdade é outra. Você está entendendo? Muitas vezes nós temos uma consciência, nós fazemos um juízo de nós mesmos, de uma coisa, mas na verdade nós somos outra coisa. Nós somos, sabe, a gente pensa que a gente é isso, a gente pensa que a gente é aquilo, a gente pensa que é muito intelectual, a gente pensa que é muito santo, a gente pensa que é bom, a gente pensa que o outro é mau e que nós somos bons, a gente pensa que o outro é metido e nós somos o suprassumo da humildade. A gente pensa muito erroneamente das outras pessoas, sabe? Enquanto na verdade nós não temos a consciência de quem nós somos, porque na verdade nós esquecemos que nós somos aquilo que Cristo é. Nós refletimos a luz que Cristo colocou em nós. Sua pequena luz eu tenho que deixar brilhar em mim. A minha pequena luz eu tenho que deixar brilhar para que reflita a glória de Cristo em nós. Só que às vezes a gente esquece disso, pela nossa consciência humana, pela nossa consciência carnal, pela nossa consciência física. Então, gente, é importante você saber quem você é em Cristo, não é? Nós temos que ter essa consciência. Não é? Quem nós temos sido em Cristo? Quem nós temos sido em Cristo? A igreja de Corinto estava se prevalecendo por sua espiritualidade. Toda hora eles batiam no peito porque se achavam os espirituais. E olha o que o versículo 12 diz a respeito disso. Não é? O versículo 12 diz o seguinte, vamos lá, vamos ler. Assim, aquele que julga estar firme, cuide para que não caia.
que Paulo está falando para esse povo aqui? Olha, vocês estão se achando o supra-sumo da espiritualidade, os melhores, mas, na verdade, quem está de pé tem que cuidar para não cair. Nesse tempo de coronavírus, nesse tempo que nós estamos confinados em casa, nós temos que cuidar muito para nós não cairmos, porque, às vezes, a gente pensa que a gente está num supra-sumo de espiritualidade e para de ter nossa comunhão com Cristo. Paramos de olhar para Cristo, de olhar para as coisas do céu, de olhar para a Bíblia, de ler a Bíblia, de ler, de orar, de ter comunhão, sabe? E porque a gente pensa que a gente está alimentado e municiado pelo tempo que nós temos de carreira cristã, você está entendendo? Pelo tempo regresso que nós temos. Na verdade, o apóstolo Paulo está olhando para Corinto, para a igreja de Corinto, está dizendo, olha, você que está de pé, querido, cuide para que não caia. Não pense que você é isso tudo que você está dizendo que você é. Sabe por quê? A tua consciência em Cristo ela tem que ser renovada todo dia. E por isso que eu coloquei essa mensagem, vou ser bastante enfático nisso. A consciência de quem você é em Cristo. Você tem tido a consciência de quem você é em Cristo? Em Cristo você tem tido mais amor, mais longanimidade, mais tempo de oração, você tem sido mais austero, você tem se preocupado mais com a dor do outro, sabe? Em Cristo nós temos essa responsabilidade, essa bagagem que Cristo deixa para nós. Então é importante que eu e você não fujamos desse cerne, não fujamos dessa visão. Nós temos que saber quem nós temos sido em Cristo. A igreja de Corinto não estava sabendo quem eles eram em Cristo Jesus. Eles não estavam, não é? Pois então, eu li para você o versículo 12, aí tem o versículo 2, Filipenses, capítulo 2, versículo 13, está escrito assim, porque Deus é quem opera em vós, tanto querer como efetuar segundo a sua boa vontade. Ou seja, não é você, meu irmão, não é você, minha irmã, é Deus que opera em vós, tanto querer como efetuar. Ou seja, você tem que estar submisso a Deus para que Ele faça isso por você. Mas, às vezes, a gente bate no peito e nós nos achamos o tal. Nós nos achamos os melhores. Nós achamos que nós estamos preparados, que estamos alimentados, quando, na verdade, estamos em inanição espiritual, como estava a igreja de Corinto. A experiência em Cristo tem que ser balanceada com a precaução e com a vigilância. A experiência que você tem em Cristo ela tem que ser balanceada com a precaução e com a vigilância. Por que nós temos que ser vigilantes? Por que nós temos que ser precavidos? Porque, como eu falei no começo da minha palavra, da minha fala, tem pessoas que estão olhando para nós. A todo tempo, na tua casa, tem pessoas olhando para você. No seu trabalho, tem pessoas olhando para você. No seu ambiente acadêmico, tem pessoas olhando para você. Você pode pensar que não, mas tem pessoas querendo só uma falha tua para dizer, lá vai um Bíblia, lá vai um crente. Ah lá, ó, e depois diz, por isso que eu não sou. Então, nós temos, sim, que a experiência em Cristo tem que ser balanceada com precaução e com vigilância. Não saia arrotando santidade, não saia arrotando arrogância. Santo você é, mas você tem que ter vigilância. Você tem que ser simples como a pomba e prudente como a serpente. Não é porque você lê mais ou que você entende mais que você é melhor que ninguém. Você tem que saber, a minha consciência em Cristo faz isso comigo, faz que eu tenha conhecimento para que eu passe humildade, para que eu passe e transborde relacionamentos bons, para que eu passe e transborde simplicidade, para que eu passe e transborde carinho, delicadeza, sabe? Para que eu passe e transborde coisas boas, coisas que acompanham a salvação. Lembrou do texto de Hebreus, capítulo 6, versículo 9? Porque é o seguinte, de nós o mundo vai esperar mais. Aqui em Corinto eles não estavam percebendo, o mundo estava esperando mais deles, mas eles estavam se achando. E o mundo esperando muito mais deles. E eles se contaminando com coisas que não era para se contaminar. No entanto, que o apóstolo Paulo, quando começa a escrever, ele vem falando, ele conta a história dos Hebreus, ele conta a história do Antigo Testamento, ele vem falando. As coisas ocorreram como exemplo para nós. Aquilo que os antepassados, aquilo que os antigos passaram, ocorreram como exemplo para nós. Ponto aqui nesse momento, pontua esse momento. Você precisa errar para aprender com o erro, ou você aprende com o erro do outro? Você precisa errar para aprender com o erro, ou você aprende com o erro do outro? É mais fácil você aprender com o erro do outro. Você quer ver? Olha só, você vai atravessar a rua, uma via de mão dupla, Avenida Brasil. Você vai atravessar a Avenida Brasil sem passar pela passarela, ou você vai atravessar a Avenida Brasil a ermo?
você não vai atravessar, porque você já viu que gente morreu ali e foram atropeladas ali. Tem uma passarela a 500 metros. O que você vai fazer? Você viu a pessoa atravessando, um período de espaço, ela viu que dava para ela passar, aí um carro veio e pegou. Aí você vai lá e vai fazer a mesma coisa? Você aprendeu com o erro dela, não aprendeu? Então você vai andar um pouquinho, vai subir a passarela e vai atravessar. É isso que o apóstolo Paulo quer dizer com eles aqui para eles, no capítulo 6, para a igreja de Corinto. Essas coisas ocorreram como exemplo para nós, para que nós não cobicemos coisas mais, como eles fizeram. Ou seja, exemplos. Eles cobiçaram coisas mais e eles pagaram por isso. Eles morreram. Então, queridos, nós, quanto crentes, nós temos que ter essa consciência em Cristo, essa consciência de quem nós somos. Nós não precisamos errar para aprender com o erro do outro. Nós não precisamos errar, né, para aprender. Nós podemos aprender com o erro do outro. Perdão, nós não precisamos errar para aprender. Nós aprendemos com o erro do outro. Você olha para o passado, porque o apóstolo Paulo estava falando, olha para o passado, olha o que aconteceu com os nossos antepassados, olha o que aconteceu com eles. Mas o povo parece que tapa os seus ouvidos, porque estão arrotando prepotência, estão arrotando que eles são os suprassumos. Aí mais à frente ele fala, olha, vocês que estão de pé, cuidem para que não caiam. Essa manhã eu quero deixar para você o seguinte, querido, você que está em casa, querida, você que está de pé, cuide para que não caia. Aprenda com o erro do passado, aprenda com o erro dos outros, aprenda com seus próprios erros, não repitam os mesmos erros, sabe? Então nós temos que ter essa experiência, nós temos que olhar para essas experiências e nos robustecermos dessa experiência. A experiência em Cristo tem que ser balanceada com precaução e com vigilância. Todos nós temos que ter precaução e vigilância. Seja precavido no que você vai falar, seja precavido no que você vai olhar, no que você vai tocar. Tenha vigilância, a forma que você vai tratar, sabe? Olha, se o governo falou que é para você usar máscara, use máscara. Não vá para a rua sem máscara. Mas a máscara incomoda, porque no Rio de Janeiro faz um calor de 40 graus. Meu irmão, coloque a máscara. Se foi colocado isso, coloque a máscara, tenha vigilância. Porque quando você fala assim, mas eu sou crente, você não obedece às autoridades? Você está entendendo onde eu quero chegar? Você está entendendo como a coisa é complexa? Então, a experiência em Cristo tem que ser balanceada com precaução e com vigilância. Aí, olha só, nós encontramos aqui, versículo 31 do capítulo 10. Vamos voltar um pouquinho. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Portanto, quer comais, portanto, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória do Senhor. Olha o que o apóstolo Paulo está ensinando para esse povo. Gente, se você come, se você bebe, se você faz qualquer coisa, você tem que fazer para a glória do Senhor. O apóstolo Paulo sabia quem ele era em Cristo. Ele está mostrando para a gente o seguinte, olha, eu sei quem eu sou em Cristo. Agora, eu quero saber se você sabe a consciência de quem você é em Cristo. Se você tem consciência de quem você é em Cristo. Coma, quer você beba, quer você faça qualquer outra coisa, faça tudo para a glória do Senhor. Sabe? Vamos fazer tudo para a glória do Senhor. E voltando mais um pouco no texto, né, no livro, no capítulo 9, ele diz assim, olha, eu não sou de Polo, não sou livre, não vi a Jesus Cristo, o nosso Senhor, não sois vós a minha obra no Senhor, não é? Olha, eu não sou de Paulo, não sou livre, não vi a Jesus Cristo, nosso Senhor. Não sois vós a minha obra no Senhor? O que ele quer dizer? Olha, ele não era apóstolo. Eu não sou de apóstolo. Não sou apóstolo, né? Não sou, ele fala assim, não sou eu apóstolo, capítulo 9, versículo 1. Ele fala assim, olha, não sou eu apóstolo, não sou eu livre, não vi a Jesus Cristo, nosso Senhor, não sois vós a minha obra no Senhor. Ele vai dizendo o seguinte, que ele pregou para esse povo. Ele falou para esse povo, não é? Tudo que ele fez foi para essa igreja, ou seja, porque eles estavam querendo colocar em xeque o apostolado de Paulo. Mas ele está dizendo que, olha, ele sabia a consciência de quem ele era em Cristo, porque ele passou pelo que passou, ele foi provado no que ele foi provado, e ele aprendeu com aquilo que ele viveu de errado, sabe? Então, ele está dizendo assim, olha, eu preguei para vocês, eu falei para vocês, eu sei quem eu sou em Cristo. Em outras palavras, ele quer dizer isso. Então, por isso que ele coloca, portanto, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória do Senhor, porque eu sei a minha consciência de quem eu sou em Cristo. Volto a repetir, você sabe quem você é em Cristo Jesus? Você sabe quem você tem sido em Cristo Jesus? O caráter de Cristo tem se aperfeiçoado em nós?
Perguntas que têm que ficar na nossa cabeça, não é? Quem temos sido em Cristo Jesus? Não é? O caráter de Cristo tem se aperfeiçoado em nós? Você tem deixado, nesse tempo que você está em casa, o caráter de Cristo se aperfeiçoar em você? Porque a mídia televisiva está dizendo o seguinte: os casais estão brigando, os casais estão se separando, os casais estão quebrando o barraco quando estão ficando em casa. Isso é uma consciência de quem está em Cristo Jesus? Isso é um caráter de quem está em Cristo Jesus? Não. Isso é um caráter mundano, isso é um pensamento mundano. Então, ou seja, o caráter de Cristo tem que se aperfeiçoar em nós nesses momentos difíceis. E aí a pergunta vem, né? O caráter de Cristo tem se aperfeiçoado? Agora é a hora de mostrar que o caráter de Cristo tem sim se aperfeiçoado em nós. O caráter de Cristo tem sim se aperfeiçoado em mim, em você, porque nós somos dele, e para ele foram feitas todas as coisas. Aí, o apóstolo Paulo, escrevendo também, né, no 1 Coríntios capítulo 10, versículo 4, ele diz assim, né? E beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Nós bebemos da mesma pedra espiritual, nós nos alimentamos das mesmas coisas espirituais que quando nós recebemos a Cristo. Essa é a consciência que nós temos que ter, sabe? Não esqueça de quem você é em Cristo quando você caminhou, o seu primeiro passo, quando você se converteu, quando você aceitou a Jesus, sabe? Você tem que voltar a esse início e falar assim, não, sim, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, aquela bebida que o Senhor Jesus deu para você. Não esqueça disso, não esqueça que Deus operou em você um milagre, Ele te aperfeiçoou, Amém? Aí o versículo 11 diz o seguinte: e aconteceram essas coisas como exemplo e foram escritas como advertência para nós sobre que tem chegado o fim dos tempos. Paulo, lá em Corinto, ele já estava dizendo, olha, tem chegado os fins dos tempos. Os erros que vocês estão cometendo são erros que foram cometidos no passado, para que vocês olhassem para o passado e aprendessem. Meus irmãos, o fim dos tempos está chegando. Então, vamos aprender com os erros que aquele povo cometeu e não vamos cometer esses erros aqui também no nosso tempo. Sabe, no nosso tempo não vamos cometer esse erro, O versículo 5 diz o seguinte: mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto, por isso foram largados no deserto, a caminho da terra prometida. Eles ficaram porque eles não estavam preparados para entrar na terra prometida. Meus irmãos, a consciência deles não estava preparada para entrar na terra prometida. Por isso que eu estou voltando a falar com você. Tenha consciência de quem você é em Cristo. Se prepare para morar com Cristo. E se prepare como igreja para andar com Cristo. Sabe? É chegado o tempo o tempo está se abreviando, sabe? O tempo está se abreviando. Então, queridos, vamos olhar para o erro desses do passado e vamos aprender e não vamos errar, tá? Porque essa geração, o que essa geração pede? Essa geração pede milagre. A nossa geração pede milagre, muitos milagres, não é? A geração pede acontecimentos estrondosos, pede coisas mirabolantes, assim como a geração do passado também pedia. Assim como a geração também do passado pedia. A geração de Moisés, a geração de Eliseu, de Elias, a geração de Jesus e dos apóstolos, todas essas gerações pediam milagres. Elas queriam ver milagres, mas não estavam preparadas para receber o milagre. E aqui é o ponto. Você tem uma consciência de quem você é em Cristo? E você tem pedido milagres a Cristo, milagres não têm acontecido? Talvez você e eu não estejamos preparados para receber o milagre de Cristo nas nossas vidas. Talvez eu e você não estejamos preparados, sabe? A geração de Moisés, a geração de Elias, de Eliseu, sempre pediram sinais, sempre pediram milagres. A geração dos apóstolos, a geração de Jesus pediu milagre. Sabe, mas não receberam. Muitos não receberam o milagre. Então, muitas vezes, a gente também não recebe o milagre porque a gente não está preparado. Nós não sabemos quem nós somos, quem nós temos sido em Cristo. Sabe? E às vezes a gente vive uma vida ruim, uma vida mal, uma vida difícil, porque a gente está tateando no mundo espiritual, está tateando como crentes em Cristo Jesus, sabe? A gente não está preparado para comer alimento sólido, lembra? A gente não está preparado, a gente só vive no leite, sabe? No leitinho.
É o momento de você saber quem você é em Cristo, quem você é em Cristo, para que você coma alimento sólido. Deus tem algo maior para a tua vida. Deus tem algo maior para você, Ele tem algo melhor para você, mas para isso você tem que se preparar. Você tem que saber quem você é em Cristo Jesus. Você tem que saber quem você é em Cristo Jesus, para que Ele opere em você. Para que Ele opere em você o milagre, sabe? Por isso que o apóstolo, eu vou voltar a repetir, aquele que está firme, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Muitas vezes a gente pensa que está firme, firmaço, e a gente cai. Porque muitas vezes a gente perde a consciência de quem nós somos em Cristo. Quantos perderam a consciência de quem eram em Cristo e estão perdidos, estão à deriva? Olha, querido, tem um texto que fala muito ao meu coração. Diz o seguinte: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. O versículo 23 desse mesmo capítulo, ele diz isso. O versículo 23 desse capítulo, ele diz isso. Quem tem uma consciência em Cristo vai saber o seguinte: olha, eu vou ler de novo para você. Tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo me edifica. Ninguém deve buscar o seu próprio bem, mas sim o do outro. Você está entendendo o que o apóstolo Paulo quer dizer para esse povo? A liberdade cristã que você tem, a consciência de quem você é em Cristo, vai fazer você caminhar dessa forma. Todas as coisas lhe são lícitas, mas nem todas as coisas te convêm. Todas as coisas te são lícitas, mas nem todas as coisas te edificam, e você não vai deixar ser dominada por essas coisas. Porque quem tem a consciência de quem é Cristo não vai fazer como a igreja de Corinto, que estava sendo dominado pela filosofia epocal, que estava sendo dominado pelo pensamento epocal. Será que você tem sido dominado, tem sido levado pelo pensamento epocal? Será que você tem sido dominado e levado pelo pensamento, pela filosofia desse tempo? Sabe? A tua consciência de quem você é em Cristo, você tem trabalhado ela de forma robusta? Eu gosto de falar esse termo robusto porque é fortificado, fortalecido, sabe? Nós temos que ter essa consciência de quem nós somos em Cristo, meu irmão e minha irmã. Nós temos que trabalhar essa consciência de quem nós somos em Cristo todos os dias das nossas vidas, porque nós não estamos livres de sermos pegos de surpresa. Nós não estamos livres de ser pegos de surpresa. Então, para mim e para você, nós temos que pensar nisso, sabe? Nós temos que pensar dessa forma. Quem nós temos sido em Cristo, o caráter de Cristo tem se aperfeiçoado em mim e em você, porque as pessoas que têm o caráter de Cristo, elas vão olhar para essas situações, elas vão olhar para situações adversas e situações contrárias e vão dizer: olha, isso aqui é lícito, mas isso não me convém. Olha, isso aqui é lícito, mas isso aqui não me edifica. Olha, eu tenho que prestar muita atenção no que eu toco, no que eu falo, no que eu vejo. Olha, tem uma nuvem que está olhando para mim, tem pessoas que estão olhando para mim porque estão esperando mais de mim esperam mais amor, mais paz, mais carinho, uma vida austera, de mim esperam coisas melhores, coisas que contribuam para a salvação. De mim e você eles esperam isso, sabe? O camarada que tem uma consciência em Cristo, o crente em Cristo Jesus, homem, e o crente em Cristo Jesus, mulher, que tem uma consciência de quem é em Cristo, tem se aperfeiçoado na palavra e no entendimento de quem é Cristo. Quem tem buscado a Cristo tem aperfeiçoado o seu caráter em Cristo, tem aperfeiçoado sim o seu caráter em Cristo. Não fica só na interrogação: o caráter de Cristo tem se aperfeiçoado em mim? Eu não sei. Não, sabe responder sim, porque você vai olhar para esses textos, você vai olhar para a Bíblia e vai falar: isso aqui não me convém, isso aqui não edifica a minha vida. Olha, eu tenho que andar assim, porque de mim eles esperam coisas que contribuam para a salvação. O mundo está esperando coisas de você que contribuam para a salvação. O tempo todo o mundo está olhando para mim e para você. Porque de nós eles esperam isso. De nós eles esperam uma palavra de vida, não uma palavra de morte. Não uma palavra de morte. Então, queridos, nessa manhã eu queria deixar essa palavra para você. Tá? Essa palavra para você, que você tivesse uma consciência de quem você é em Cristo da seguinte forma:
Vou ler o versículo 5. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles, por isso os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Mas você sabe por que os corpos daqueles hebreus, daqueles judeus ficaram espalhados no deserto, daqueles peregrinos ficaram espalhados no deserto? Porque havia cobiça no meio deles, porque havia idolatria no meio deles, porque havia fornicação e prostituição no meio deles, porque havia reclamação e murmuração no meio deles. Olha o versículo 8 que diz aqui, na questão da prostituição. Vamos ler aqui o versículo 8. Não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram. Só em um dia morreram 23.000. Vocês entenderam por que eles ficaram para trás? Vocês entenderam por que eles não entraram na Terra Prometida? Aí Paulo está falando isso aqui para Coríntios. Olha só, presta muita atenção no que eu estou falando para vocês. Ficaram para trás porque havia cobiça, ficaram para trás porque havia idolatria, ficaram para trás porque havia fornicação. Lembra da idolatria? Arão me faz um bezerro de ouro e fica o povo lá adorando o bezerro. Qual tem sido o teu bezerro de ouro na tua casa hoje, nesse tempo de coronavírus? Qual tem sido o meu bezerro de ouro? Porque, gente, eu espero que não aconteça esse fenômeno da igreja esvaziar, porque falar para você aqui da internet é muito tranquilo, é muito legal, mas isso causa uma estranheza, sabe por quê? Porque você pode se acostumar a ficar só em casa recebendo essa palavra, a não congregar, a não comungar, a não trabalhar pelo reino, você está entendendo? Não, eles estão lá falando, não, meu pastor está lá pregando, a mensagem é boa, edifica o meu coração e a minha alma. Gente, não se engane, o povo de Israel ficou para trás porque havia cobiça, idolatria, fornicação, reclamação e murmuração no meio deles. Então, para que a gente tenha uma consciência de quem é em Cristo, a gente tem que olhar para trás, olhar para o passado e aprender com os erros do passado, concordam comigo? Aprenda com o erro do passado e não cometa os mesmos erros. Olha para a tua vida um tempo atrás, aprenda onde você caiu, sabe? Levante, não volte a cair de novo, não volte a cair de novo. Aí, reclamação e murmuração. No versículo 9 e no versículo 10, está escrito aqui, ó, vou ler para você. Não devemos pôr o Senhor à prova. Quantas vezes aquele povo pôs o Senhor à prova, o povo de Israel? Ah, Moisés, não deveríamos ter saído do Egito. Não era isso que eles falavam? O que você tem feito? Ah, Senhor, eu não sei. Querido, saiba receber aquilo que o Senhor coloque nas tuas mãos. Não coloque o Senhor à prova, como alguns fizeram e foram mortos por serpente. Sei que você não vai ser morto por serpente hoje, mas você hoje pode estar pecando, colocando o Senhor à prova por pouca coisa. Saiba receber do Senhor aquilo que Ele tem dado para você. O corona está aí, o vírus está aí. Continue dando glória a Deus, continue glorificando o nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus. Sabe, continue sendo extravagante na presença do Senhor, continue dando bom testemunho, continue sim adorando na tua casa, continue fazendo culto, continue, sabe, dizimando e ofertando, continue colaborando com o reino, continue, não pare, porque o Senhor não tem prazer naqueles que retrocedem. Não tem prazer, Ele não tem prazer, a alma dele não se compraz. Não se compraz. Então, meu querido irmão e minha querida irmã, que essa manhã você possa ficar com essa palavra na tua mente. E eu vou repetir aqui os pontos. Quem você tem sido em Cristo? Sabe? O caráter de Cristo tem se aperfeiçoado em você? Sabe? Saiba quem você é em Cristo. Saiba que o caráter de Cristo, Ele quer aperfeiçoar em você todos os dias da tua vida, até que seja dia perfeito para mim e para você. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor por essa palavra em nome santo de Jesus. Deus, obrigado por essa palavra, que ela fale aos nossos corações, que ela enche o coração do teu povo de fé, de esperança, que ela possa, Senhor, tocar no coração do teu povo, Deus, e ir como algo grandioso na vida deles, Pai. Enche esse teu povo de fé, Deus, enche o teu povo de amor, Deus, enche o teu povo de esperança, Pai. Em o nome de Jesus, fale conosco, Pai, e perdoe nossos pecados e as nossas falhas, Senhor. Necessitamos e carecemos de Ti, Deus. Cuide de nós, Senhor, que nós possamos olhar para que nós não venhamos a cair, Pai. Que nós venhamos a cuidar das nossas vidas para que nós não venhamos a cair, Deus. Sabemos, Senhor, que somos frágeis, Deus. Somos vasos feitos de barro, aonde o Senhor colocou algo grandioso, Deus. Vasos feitos de barros que o Senhor colocou algo grandioso, Pai. Então, na manhã desse dia, abençoe o teu povo espalhado pela face da terra.
que o amor de Deus Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces e santas consolações do Espírito Santo de Deus, sejam com todo Israel Santo e com a Igreja Batista Getsemane. Amém e amém. Meus irmãos, quem falou para você aqui foi o pastor Ricardo Gomes, pastor da Igreja Batista Getsemane na Tijuca. Se você gostou, faça-nos uma visita quando for possível. Nós esperamos por você. Amém? Tenha um bom dia em nome de Jesus. Paz.